Seja bem-vindo ao seu programa França em Direto e hoje estamos aqui uma vez mais para lhe dizer como você pode encontrar a felicidade e a realização pessoal na sua vida, assim como também na vida da sua família. Nós temos aqui conosco também o nosso convidado todos os dias, Pedro. Como estás? Tudo bem, e espero que também esteja tudo bem contigo, Alfredo, e a todas as pessoas que estão assistindo a esse programa. Queremos encontrá-las de uma forma diferente hoje, porque nós temos uma programação voltada especificamente para um tema que todos precisam ter, ser feliz e realizado. Com certeza, e hoje vamos falar de solidão. Solidão tem sido algo que tem afetado a vida de inúmeras pessoas, tem até mesmo limitado a vida e até mesmo prendido, amarrado, podemos assim dizer, o projeto e o sonho de inúmeras pessoas. Quem nos diz isso melhor é Cesária, que por causa de estar deprimida, oprimida e abatida no espírito dela próprio, no interior, ela viu sua vida ser arrastada para os vícios e por consequência uma vida de sofrimento. Fica com a história da Cesária, nós voltaremos já de seguida. Cesária, conte-nos, qual foi a sua experiência com o poder do sacrifício para Deus? Na verdade são duas experiências, Bispo. A primeira é a minha diretamente, quando eu cheguei ao centro de ajuda, que eu vinha de uma relação fracassada, onde eu sacrifiquei tudo nessa relação. Tinha um casamento de 4 meses, tinha um filho de 1 ano e meio, tínhamos mudado de casa apenas há um mês, quando o meu ex-marido saiu de casa. Você investiu tudo neste relacionamento, neste casamento, fez de tudo que estava ao seu alcance para que fosse feliz, já tinha um filho deste relacionamento, casa, tudo, sim, todo o dinheiro, todo o carinho, toda a atenção, tudo, era a sua vida. E ele foi embora. Era o meu sonho, era ter uma família e eu investi tudo nesse sonho. Sacrifiquei tudo. Empréstimos bancários, cartões de crédito, porque um casamento envolve custos, claro, mesmo que não seja um grande casamento, uma grande festa. Envolve custos, mudar de casa envolve custos e eu tinha investido tudo. Ele foi embora e eu vim-me sozinha com um filho. O meu filho tinha 1 ano e meio, o nosso filho, e as dívidas todas ficaram nas minhas mãos. A solidão, a dor da traição, do abandono, sim, e agora desamparada, sim, endividada. Com vergonha, com muita vergonha. De tudo e de todos, sim, né? Sim. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ficar desesperada, eu fiquei com raiva, aquela raiva transformou-se num ódio. Eu, para conseguir me acalmar, porque eu gritava em casa. Eu gritava desesperada, era dor da alma. Sim. Eu batia com a minha cabeça na parede para acalmar aqueles pensamentos que eu tinha de suicídio, de desespero, de imagens de desgraças que passavam na minha cabeça, que eram imaginárias, não eram reais, mas aquilo era uma suposição. E se acontecesse isto? E se acontecesse? Imagina que acontece agora alguma coisa ao teu filho. E aquilo passava na minha cabeça como se fosse um filme. Tormento, né? Psicológico, emocional, sim, e que refletia no físico também. Sim, eu batia, eu sabia que eu tinha que me acalmar, que aquilo não era normal. E para não fazer algo pior, sim, envolvendo outras pessoas, como ele ou as crianças. A senhora chegou nesse estado ao centro de ajuda? Foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, depois a primeira coisa eu senti como se fossem uns braços fortes ao meu redor, que já não estava sozinha, porque sacrifiquei na campanha de Israel pela minha libertação. O que aconteceu? Eu fui liberta, mais à frente aquilo desapareceu, todos aqueles pensamentos, libertei-me. Agora você tinha uma força, depois do sacrifício você agora tinha uma direção, tinha uma autoconfiança. Exatamente. Depois sacrifiquei também na campanha de Israel pelo meu batismo com o Espírito Santo, porque se a libertação era tão maravilhosa, imagina um batismo com o Espírito Santo, eu queria mais. Não estava apelou para a inteligência, muito bem. E também graças aconteceu. A Deus, aconteceu sim. Aí não só a transformação aconteceu fora, como agora também dentro. A paz, a alegria, a direção, o discernimento, tudo. A comunhão com Deus, que é o mais fantástico, é poder falar com Deus e ouvir Deus, que não há descrição. E tem-se envolvido esses frutos do Espírito Santo em mim, graças a Deus. Estou muito bem. O meu filho foi curado. O seu filho tinha problemas? O meu filho tinha uma hérnia inguinal e desapareceu.
Foi operado pelo médico dos médicos. Exato, e foi corrente, foi numa corrente que ele foi curado. Tinha problemas respiratórios, a medicação está toda suspensa neste momento, ele está muito bem. Fico feliz. Qual é o seu conselho para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus? Sacrifique-se, sim, confie em Deus, porque nós sacrificamos todos os dias para os problemas, nós sacrificamos a nossa vontade, como eu sacrifiquei naquele casamento as minhas vontades, os meus caprichos, eu também sacrifiquei isso. E o que é que eu arranjei? Um problema ainda maior. Portanto, sacrificar para o problema não resolve nada, só muitas vezes aumenta. A minha mãe tinha um cancro, há uma semana que eu sei que a minha mãe está curada. A minha mãe telefonou-me, disse que tinha levado os exames ao médico. Você participou na campanha de Israel? Campanha de Israel também. Por ela? Sim, senhor. Sacrificou por ela? Por ela, sim. Porque se eu servia a um Deus tão grande, se eu tinha posto a minha vida nas mãos de Deus, eu não aceitava ver a minha família sendo torturada. Mas há uma semana ela foi ao médico, levou os exames, o médico disse: aqui não há raízes nenhumas, os exames estão limpos, a senhora está curada. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é contigo, muito obrigado. Você vê que quando a pessoa ela está envolvida pelo sentimento da solidão, da opressão, dos inimigos da vida, que assim podemos dizer, as dificuldades, ela começa a enverdar por caminhos que não levam de maneira nenhuma à solução dos problemas. Tal como a Cesária falou, como eu já tinha dito, ela se envolveu com estes vícios ao ponto que ela viu a família se destruir. E existem alguns sintomas que são sinais, na verdade, são sinais de que revelam que a pessoa está a viver neste estado de solidão. Como, por exemplo, a pessoa ela começa a se limitar nos seus afazeres, ela começa a querer se isolar, ela começa a entender, começa a aceitar aquela voz que lhe diz que ela não pode, que ela não consegue. E a partir do momento que a pessoa começa a dar ouvidos a essa voz, ela começa a se isolar, ela não tem mais a capacidade de decisão. E por aí ela deixa a vida dela ser decidida pelos problemas. Pedro, são muitos os sintomas e os sinais que mostram que a pessoa está a viver um estado crítico no seu interior, que estamos a chamar de solidão, mas pode ser também uma tristeza profunda, mas pode ser também um desespero que leva a pessoa à depressão, arrasta ela para o fundo do poço. E isso tem sido o quadro de muitas pessoas nos dias de hoje. Exatamente, e tudo isso devido à solidão. Porque nós sabemos, Alfredo, que quando uma pessoa está só, ela pensa em várias coisas, e sempre o que ela pensa são pensamentos negativos, são pensamentos de derrota, são pensamentos que ninguém gosta dela, que ninguém quer estar perto dela, que ninguém a ouve, ninguém a entende, ninguém a compreende. Ou então ela fica tão frustrada, Alfredo, que ela fica apegada ao passado e fica se lembrando de como o casamento dela era bom, de como o relacionamento dela era bom, de como conheceu aquela pessoa que hoje discutiu e a deixou. Alfredo, são muitas pessoas que entram no estado de depressão, pensam até mesmo na morte, pensam até mesmo em desistir de tudo porque elas vivem sozinhas. Exatamente, e por causa de certos traumas e complexos, a pessoa acaba por se isolar do mundo e isolar também da família, porque aquilo que afeta mais diretamente, além de ser a pessoa própria que sente a solidão, é imediatamente a família. É algo que afeta direto a família, porque a pessoa começa a se manter no seu próprio mundo, é como nós costumamos dizer, ela se fecha naquela bola, naquele mundo, e não deixa que os outros entrem, porque há uma espécie de proteção, dizem que é uma espécie de proteção, mas na verdade essa proteção que não protege nada, só arrasta a pessoa ainda mais para o fundo do poço. Exatamente, e a família sofre com isso porque não está acostumado. Por exemplo, estava aqui lembrando, quantos não são os pais que vieram aqui para a França ou emigraram e para dar o melhor para os seus filhos, e quando chegaram no novo país, quando chegaram no novo lugar, em vez de verem o seu sacrifício diário constante ser uma realidade boa para os filhos, pelo contrário, viram os filhos enverdando no mundo das drogas, viram os filhos enverdando no mundo do vício, viram os filhos se afastando, viram sinais, sintomas, vestiduras dos filhos completamente transformadas. Alfredo,
essa pessoa se sente frustrada, desanimada e ela precisa da nossa ajuda. Ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda porque tanto a família como o casamento dela está sendo destruído por esse sentimento chamado solidão. Com toda a certeza, e você que reconhece, porque reconhecer é o primeiro passo. Então você pode então contactar agora o Amigo 24 Horas, o 0953 14 6504. Já está ao seu dispor para que você possa então nos contactar e saber como vencer esta solidão e outros problemas que ela arrasta. Quem pode melhor dizer isso é a Rosângela, que também viveu momentos assim difíceis, sobretudo na família. Quando estava longe, queria estar perto. E quando estava perto, queria estar longe. Muito difícil. Veja como aconteceu com a Rosângela. O que é que ela fez para mudar este quadro? Porque assim será também na sua vida. Como era a sua vida, como estava a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Olha, pastor, minha vida antes de chegar ao centro de ajuda estava destruída. Eu tinha um casamento destruído, sofrido, muito sofrimento mesmo. O meu marido, ele vivia na rua. Nós morávamos na mesma casa, mas nós estávamos praticamente separados, não é? Não tinha mais aquele convívio entre marido e mulher. Ele saía para trabalhar, ficava na rua, chegava de madrugada, passava a noite, às vezes não vinha embora, chegava no outro dia, fim de semana, saía na sexta, chegava na segunda de manhã ou no domingo à noite, nunca estava em casa. Nós estávamos separados, não havia mais casamento, não tinha mais diálogo, eu sofria os filhos e, na verdade, sofria ele também, não é? Porque ele também não era feliz. Haviam amantes? Ele fazia isso por conta de outras pessoas? Havia muitas amantes, né? Ele tinha muitas mulheres na rua, muitas. E, por final, ele tinha uma que era fixa, que foi aí que chegou mesmo o fim e a destruição. Como é que a senhora se sentia em meio a essa situação, né? A senhora desprezada pelo seu marido e sabendo que ele tinha outras mulheres e até uma mulher fixa. Como é que a senhora se sentia? Muito mal, péssima, assim, não sei nem explicar, é uma dor incalculável. Você anda na rua, você chora 24 horas, você não consegue fazer nada em casa, você não cuida dos filhos direito, você maltrata os filhos, é uma dor incalculável, não tem explicação, só quem passa que sente é que sabe, é mesmo muito dolorido, é muito doído. Qual foi o pior momento na sua vida? O pior momento foi quando ele chegou, deitou e disse para mim, vou encostar bem por cantinho que é para não encostar em você. Parecia que ele estava deitado ali do lado de uma leprosa. Não queria nem encostar. Aquele dia para mim foi o fim. Foi a gota d'água. Como é que a senhora chegou? Foi assim que chegou no centro de ajuda? Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. Totalmente destruída. E o que a senhora encontrou no centro de ajuda? Encontrei pessoas que me ajudaram. Encontrei um pastor que veio até mim, ele de cara já viu que ali eu precisava de ajuda, porque eu já cheguei chorando. Sentei chorando, assisti a reunião chorando, só chorava. E tudo que o pastor falava, eu chorava. Parecia que era tudo para mim aquilo, não é? Então, no fim da reunião, ele veio ter comigo, conversou, me ensinou, explicou direitinho o que eu tinha que fazer, disse, vou ajudar a senhora. E começou a me ajudar, começou ali um processo. Ele começou a ensinar e eu comecei a fazer tudo direitinho ali, ponto por ponto do que ele estava me ensinando. Aí veio a campanha, eu fiz a campanha, fiz meus votos, fiz meu sacrifício, fiz tudo direitinho. Quando a senhora fala campanha, se refere à Fogueira Santa de Israel? Fogueira Santa de Israel. Fiz tudo direitinho. Foi aí que a minha vida mudou. Durante quanto tempo a senhora esteve sofrendo com esse problema no seu casamento? 10 anos, quase 10 anos. Faltou um pouquinho, mas mais ou menos. O que aconteceu, senhora Rosângela? De imediato, pastor. De imediato, meu marido veio para a igreja e nunca mais saiu. Nunca mais. Veio um dia, e quando eu dei por mim, ele estava do meu lado. Eu tomei até um susto quando eu olhei do lado e vi ele do meu lado. Eu não esperava assim tão rápido, né? Eu pensei que ele ia mudar. Eu acreditei naquela palavra e eu sabia que ele ia mudar, porque eu confiei. Mas eu não achava que fosse assim tão
né? Como é que está o casamento da senhora agora? Hoje está uma maravilha. Eu tenho um marido abençoado, tenho uma vida abençoada, eu tenho uma casa boa, eu vivo bem, meus filhos vivem bem. Eu sou totalmente realizada e feliz. Que maravilha. Qual o conselho que a senhora dá a essa mulher que também está sendo repudiada, trocada? O que a senhora diz a ela? Que ela venha também ao centro de ajuda, que ela procure um centro de ajuda mais próximo da casa dela, que ela quebre o orgulho, porque eu, na verdade, era muito orgulhosa também, sabia do centro de ajuda, mas aquele orgulho lá dentro não deixava, só mesmo quando o sofrimento bateu e apertou e a dor não aguentava mais, que era insuportável, eu vim. Então, o conselho que eu dou a ela é que ela venha, que ela procure um homem de Deus, procure uma pessoa que possa ajudar, porque aqui ela vai encontrar. São inúmeras formas que nós temos como ajudar as pessoas. E uma delas é o nosso amigo 24 horas. E aproveitando, deixar ficar o número com você, que é o 09-5314-6504. Ou você também pode deixar o seu comentário através do yurdtv.eu, aceder à nossa página web centrodeajuda.fr. Quer dizer, o que não falta são meios de ajuda, de auxílio, para que você possa ligar, para que você possa desabafar, para que você possa deixar ficar o seu nome no livro da oração. Então, o que não falta são meios à sua inteira disposição. E no caso, eu tenho aqui um comentário que nos chegou da Érica, através do site yurdtv.eu, que diz o seguinte: meu nome é Érica, tenho 19 anos e vivo no Monte da Caparica. A minha vida não tem sido fácil. Tenho uma filha e sou mãe e pai. Neste momento estou numa relação que me sinto muito insegura e mudo de humor rapidamente. Nunca passo um dia feliz por completo. Ele diz que estou farto. E o que é que eu faço? Eu tenho muita fé em Deus. Alfredo, nós podemos ver aqui o caso da Érica, que vive uma situação difícil, porque ela tem que ser pai, ela tem que ser mãe, e além disso, a relação dela vai de mal a pior. Olha, com certeza, eu até vou cortar aqui agora, porque, veja bem, Érica, eu quero ser eu mesmo a aconselhar você. Você pediu ajuda, você falou que tem muita fé em Deus, mas sabe, Érica, muitas pessoas também têm muita fé em Deus e estão vivendo na miséria. Muitas pessoas têm muita fé em Deus e estão vivendo um divórcio. O facto de ter fé em Deus é bom, mas isso não resolve o problema. O que resolve é exatamente você se revoltar contra essa situação, porque você mesmo disse, eu sou pai e mãe. Você acha isso justo, Érica, que você seja pai e mãe sendo você mãe? Você acha isso justo, que a sua vida continue dessa maneira? Porém, somente dizer que eu tenho fé em Deus não vai resolver. O que você precisa, Érica, fazer é algo que só você mesma pode fazer. Aquilo que inúmeras pessoas já fizeram, aquilo que a Rosângela já fez, aquilo que, por exemplo, a Cesária fez, aquilo que, por exemplo, a Filomena fez, que você vai ver. Quer dizer, ao longo das emissões nós temos mostrado, ao longo desta emissão você tem visto, ao longo de outras emissões você tem visto resultados de pessoas que não ficaram em casa somente a enviar um comentário. Você fez bem, você pediu ajuda, mas isso não chega. É importante que você passe a ação. É importante que você que nos assiste agora passe a atitude, porque se você não fizer nada contra a solidão, se você não reagir contra estes sentimentos e sintomas que nós já falamos, traumas, complexos, medos, aquela comparação, porque sempre existe na família, olha, fulano é assim, olha, o filho da fulana é assado, por que tu não és assim? Que é um erro. E quando a pessoa se compara, ela se abaixa ainda mais do que os outros. Então, se você não fizer nada para reagir contra essa situação, a situação ela vai continuar e nada vai mudar. Então, eu aconselho você, Érica, e todas as Éricas que estão nos ouvir agora, e todas as pessoas que se identificam com este tema que nós estamos a falar hoje, ou os problemas que estamos a abordar. De repente não é você que está com essa solidão, mas é alguém da sua casa, é alguém da sua família, é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa, é um colega seu, amigo seu, e você quer ajudá-lo. Então, já este domingo, às 7h30, especialmente às 9h30 da manhã, você poderá assistir a uma reunião prática e eficaz, com conselhos, com direções que vão fazer você sair da solidão e chegar ao ponto de viver feliz e realizado, como a Filomena também vai nos contar. Para que você saiba, o endereço da felicidade aqui em Paris é o número 139, na Avenida Presidente Wilson, La Plaine, Saint-Denis, onde uma vida muito melhor espera por você.
Eu, antes de chegar no centro de ajuda, tinha muito problema espiritual, tinha problema no casamento e tinha problema de saúde. O meu casamento era um casamento muito destruído. Era só briga, meu marido tinha vício. Ele tinha vício de jogo. Ele, quando chegava a casa, já chegava embriagado e também passava 2, 3 dias fora de casa. Isso demorou uns 5 anos. Eu tinha problema de asma e também esse problema demorou uns anos até eu chegar ao centro de ajuda. Hoje eu tenho um casamento transformado, já não existe briga, nem violência. Hoje eu sou curada, estou curada e não tenho mais problema de asma. Hoje eu tenho uma vida transformada e sou feliz. O verdadeiro vencedor, o verdadeiro guerreiro e guerreira, podemos assim dizer, ele nunca se apega ao passado. E o facto de se pegar ao passado faz com que a pessoa arraste durante anos na sua vida um problema gravíssimo, que é a falta de confiança, a autoestima muito baixa. E isso limita não só a pessoa, como também a família. Você que se encontra nesse problema, você que se enquadra com aquilo que nós estamos aqui a falar e outros problemas que você já ouviu referir aqui nesta emissão, há uma solução para você. Se houve uma solução para a Filomena, Pedro, com certeza há uma solução para esta pessoa. Exatamente. O que é importante é que ela não desista. Ela não desista. Você vê que a Filomena, ela não desistiu, apesar de todas as contrariedades, apesar de ficar sozinha, ela nunca desistiu, porque ela acreditou, ela creu, ela acreditou que ela podia ser feliz, que ela podia ser uma pessoa realizada. E quando chegou ao centro de ajuda, ela aprendeu o que fazer e hoje tem uma vida completamente transformada. E o mesmo pode acontecer com você. Agora, é claro, você tem que tomar a atitude, você tem que tomar a decisão que a Filomena tomou, Alfredo. Hoje, com o casamento restaurado com o seu marido, também livre dos vícios, ela é uma senhora realizada. Parabéns, Filomena, é o que eu desejo para você, que continue nessa determinação, nesta perseverança. E você, que nos assiste agora, seja de Paris, seja até mesmo de Portugal, continental e ilhas, ou até mesmo de toda a Europa, existe um centro de ajuda espiritual perto de você, onde você pode ter uma vida muito melhor. Para você ter mais informações, o Amigo 24 Horas está ao seu dispor. É o 095314 6504. Não hesite, entre em contato conosco agora mesmo. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, não tinha paz em casa, eu discutia com a mulher, discutia com os miúdos, muitas das vezes agredia, não é? Com aquele estado de nervosismo que tinha, me trazia a fazer essas coisas. Muitas das vezes, acredito eu, sem ter razão para isso. Muitas das vezes sem ter razão, por uma pequenina coisa já era o suficiente. Além do nervosismo, eu tinha os problemas, eu era uma pessoa que não tinha só a minha mulher, tinha mais mulheres, era uma pessoa que, como é que eu quero dizer, tinha mais do que uma. Eu traía a minha mulher com mais do que uma mulher, eram muitas mulheres. Era uma pessoa quando chegava em casa, maltratava a esposa. E na rua tinha outras? Sim, quando chegava a casa, maltratava a minha esposa. Durante muitos anos ficou assim, seu Vitor? Sim, durante muitos anos eu fui sempre assim, fui sempre um homem de muitas mulheres. Eu era muito nervoso, mesmo com os meus colegas, era nervoso para toda a gente. Se eu andava na rua, mesmo a conduzir o táxi, se alguém fizesse uma manobra má e eu saía fora do carro, era capaz de sair e tentar discutir com a pessoa, onde hoje já não faço isso. Era aquela bomba relógio, né? Era aquela bomba. Todo momento pronto para explodir. Sim. Mesmo com os meus colegas, eu tinha momentos maus. Manter uma vida sociável consigo era um bocado difícil. Era difícil. Dormia bem? Você dormia bem? Não, eu tinha insónias, não dormia bem, sonhava muito,
voltava muito na cama, não dormia, não tinha paz. Agora, o senhor chegando assim na igreja, foi bem tratado, bem recebido, bem acompanhado no centro de ajuda? Fui sempre bem acompanhado no centro de ajuda, fui muito ajudado. Muito ajudado e gostei muito. Foi para mim, foi uma nova vida. Agora então vamos por parte. O nervosismo. O nervosismo passou, não existe mais. E as mulheres na rua, as amantes? Também não existe mais. Não? Existe só a minha mulher. Fiel a ela? Sou fiel a ela e aos meus filhos. E aos filhos? Sim. E dorme bem hoje? Já não tem mais problema com a insônia? Durmo bem, não tenho insónias. Financeiramente está bem? Estou bem, tenho tudo o que eu preciso. Os colegas, você já falou que os colegas no trabalho já percebem essa diferença no seu comportamento, não é? Os colegas veem a diferença. Acho uma diferença muito em mim, muito grande. Passei a ser feliz, a ter paz, a ter alegria, tudo. Cada semana inicia-se com o primeiro dia, né? Não é verdade? Primeiro dia da semana, domingo. E domingo, Pedro, é importante que a pessoa tenha este tempo dedicado a ela e também à sua família. Exatamente, e quando ela coloca o autor da vida em primeiro lugar, vindo ao domingo, quer seja às 7h30 ou às 9h30 da manhã, quando ela vem receber a direção certa para ela mudar a situação interior dela e, consequentemente, quem irá beneficiar? Ela mesmo e também toda a sua casa, toda a sua família. Por isso, eu aguardo por você neste domingo, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 9310 La Plaine, em Saint-Denis. Você é o meu convidado todo especial. Lembrando que você deve levar as fotografias dos seus familiares, porque em dado momento ali da palestra estaremos ali fazendo uma prece forte, uma oração forte de intercessão em favor dos seus e da sua família. Alfredo, essa pessoa tem que colocar e aprender a colocar o autor da vida em primeiro lugar na sua vida. E é quando assim a pessoa coloca o autor da vida em primeiro lugar, ela está também a priorizar a felicidade que ela tanto procura. Você está também a priorizar a realização que você tanto procura, porque é possível. Porque se você já ouviu dizer para si que não é, que é difícil, que você não merece, é mentira, mentiram para você. E nós estamos aqui com um compromisso com a verdade para lhe dizer que você pode sim e deve. Agora, é claro, você não vai poder esperar que alguém faça o que na verdade você precisa de fazer, e é lógico que só você pode fazer. Então, você vai tomar esta atitude. Quando eu digo você, estou a dirigir a você mesmo, que tem assistido a este programa. Você que tem ouvido as emissões ao longo da semana, saiba que não é só isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar realmente é reagir, lutar, se levantar, ser forte, corajoso, perseverar contra este problema. Por caso contrário, ele vai perseverar contra você e vai lhe impedir de ser uma pessoa realizada. Então, o desafio está feito, o endereço você já sabe, o horário também, só falta você então procurar esta felicidade que aguarda por si e também pela sua família. Pedro, as considerações finais. Aguardo por si então nesse domingo e desejando a todos aquele forte abraço e que a força do autor da vida esteja sobre si. Fique bem, seja feliz, luta pelos seus objetivos, pelos seus ideais, pois uma vida muito melhor espera por você.